O IPAN TV desta semana tem a alegria de receber o monge da tradição tibetana, monge Rinchen, que é da cidade de Cabreúva, está muito em Sorocaba, muito conhecido de todos nós, na mídia nacional, e hoje nos dá a alegria de participar do IPAN TV. É uma alegria recebê-lo, monge Rinchen. Igualmente, prazer estar aqui. Todos podem encontrar o estado de Buda? O estado de Buda já é em todos nós. O que é esse estado de Buda, falando para o telespectador do IPAN TV? O estado de Buda, numa forma muito simples, é você entender a natureza última de todos os fenômenos. Parece uma coisa complicada, mas na verdade não é. Se você observar todas as coisas que norteiam o seu dia a dia, todo o trânsito, sua casa, seu bairro, sua cidade, e você perceber as emoções que afligem, as emoções que causam alegria, tristeza, sofrimento, enfim. E aí você tentar entender qual a natureza disso. Aí você vai olhar e vai perceber que a natureza de tudo isso é vazia. Porque não há lado para que você olhe. Não há possessões que você possa manter que não seja impermanente. Então, a partir do momento que nós percebemos que a natureza de todas as coisas que nós vivemos, convivemos, experienciamos, elas são totalmente desprovidas de uma existência inerente, ou seja, todas as coisas dependem de causas e condições, e por assim ser, elas são impermanentes. O nosso sofrimento vem de querer manter as coisas. Apego? É mais do que apego. É você reificar uma coisa que você vê, ou dar existência verdadeira e real e permanente a uma coisa que em si nunca teve essa característica. Os problemas são impermanentes? As Todos alegrias também? Todas são. Se você e eu, por exemplo, na idade que nós temos hoje, e nós, digo isso porque nós temos uma história de vida. Por isso que eu digo, qual a idade que nós temos hoje? Nós temos uma história. Nós temos um conjunto de experiências que nós construímos, que nós experienciamos, que nós fizemos parte da experiência de alguém e assim por diante. Então, se você hoje olhar para trás, você vai ver que muitas das coisas que você acreditava serem verdadeiras, sólidas, já não são. Já nem existem mais. Pessoas, por exemplo. Nossos pais, nossos avós, alguns amigos, já se foram. Então, aquilo que nós vivemos com as pessoas, as experiências que foram ali cultivadas no momento que as causas e condições permitiram que nós estivéssemos juntos, permanecem vivas, sim, na nossa memória. Mas se nós transformarmos a nossa memória, motivada por apego, por rancores, em algo como se tivesse existente hoje, definitivo, nós sofremos. Nada é definitivo, nada é permanente. Tudo que nós vivemos depende de causas e condições. Mesmo nós temos nascido, nós somos fruto de causas e condições. Nossos pais tiveram que se encontrar, nossa mãe tinha que estar ovulando, tinha que estar no momento fértil. Existem incontáveis causas e condições que se colocaram junto naquele momento para que nós viéssemos a existir. Nós podemos dizer que o budismo é uma religião, é uma filosofia. Como nós poderíamos entender o budismo? Essa é uma pergunta, recorrente. Buda, Siddhartha Gautama, à época que estava vivo, não teve a intenção de fundar uma religião, nunca se proclamou um profeta, Deus, nada disso. Ele simplesmente teve a curiosidade, vamos chamar assim, a curiosidade de entender qual a origem do sofrimento. Por exemplo, todos nós, assim como ele, almejava ter sempre experiências de contentamento, serenidade, felicidade, assim por diante. Mas assim como nós, ele também experienciou que, mesmo buscando isso, todos os dias todo mundo sai de casa querendo ser feliz. Todo mundo sai de casa pensando que vai voltar para casa. E há pessoas que não voltam para casa. E há pessoas que não experienciam nenhum tipo de felicidade. Então nós nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Não tem quem vai escapar disso. Aí o Buda teve a curiosidade, vamos chamar dessa forma, de querer entender este ciclo. O que o faz ser recorrente? E
aí se cria toda uma causa e condição. Quando ele sai do palácio, ele se dedica a uma vida de asceta, depois se dedica à meditação, até que ele se torna um ser desperto. Mas o que é desperto? O que é a iluminação? É simplesmente ter uma natureza lúcida e clara da natureza última de todos os fenômenos que nós experimentamos. E aqui fenômeno se refere a tudo aquilo que nós tocamos ou somos tocados, pessoas, encontros, tudo. No budismo, nós chamamos isso de fenômeno. Então, qual é a natureza do encontro? Qual é a natureza daquilo que surge de um encontro? Por exemplo, nós não somos capazes de prever o que vamos pensar nesse próximo segundo. Mas quando o pensamento surge, ele é impulsionado por incontáveis tipos de emoções. E essas emoções vão fazer que as nossas ações de fala e corpo venham a refletir isso que surgiu enquanto pensamento. Então, se nós cultivamos uma mente altruísta, por exemplo, nós norteamos as nossas ações sempre nesse sentido, de continuar a nutrir isso para além da experiência do pensar, mas assim na experiência da vivência. Se nós cultivamos uma mente negativa, cheia de ódios e rancores, isso vai se expressar na nossa fala e nas nossas ações no mundo. Monge, nós poderíamos dizer que qualquer pessoa pode se tornar um monge budista? Quando é que isso acontece? Como é que funciona esse processo de conhecimento, de querer? Qual é o momento em que essa trajetória é permitida dentro do rito budista? Com que idade, com que condições para isso acontecer? Vir a ser um monge vai muito mais de uma aspiração. Não vou dizer vocação. De uma aspiração. O senhor foi casado, tem filhos? Fui casado, tenho filhos. Foi empresário? Fui empresário. É engenheiro? Sou engenheiro agrônomo e assim vai, né? Recém-mestrado em psicologia. Enfim, ser monge diz muito mais respeito a dedicar-se em tempo integral no sentido budista, né? A experienciar os ensinamentos do Buda. Então, para o budismo, ser monge, acima de qualquer outra coisa, é assumir a responsabilidade pelo tempo que você permanecer como monge, porque você pode ser ordenado e pode se desordenar. Nada é permanente, né? Mas pelo aquele tempo que você mantém seus preceitos, os seus votos monásticos, eu penso que há 3 coisas que são fundamentais. Você ter vontade de renunciar a todos os tipos de distração. Agora, aqui não precisa ser extremo. Às vezes as pessoas perguntam: você vai no cinema? Você vai ao teatro? Você usa tênis? Você vai na praia? Pessoas, eu me tornei um monge, mas não deixei de ser humano. Eu ainda sou pai. Eu ainda convivo com meus filhos e hoje até com a minha nora. E logo, talvez com os netos. Então, continuo sendo um ser humano normal. Ou seja, para ser um monge, você precisa ser primeiro um ser humano. O que nós poderíamos dizer a respeito de meditação? Muito se fala hoje, especialmente aqui no Ocidente, há uma cultura no Oriente. Como é que funciona esse processo? O que nos traz, o que nos beneficia o processo de meditação? Olha, Francisco, até há muito pouco tempo existia um grande misticismo em torno dessa palavra meditação, principalmente nos anos 60, e assim por diante, movimento hippie, depois movimento nos anos 80, que isso veio a ter mais presença no Brasil. Hoje no Brasil, praticamente todas as escolas do budismo estão presentes no Brasil. Então, com isso, se reafirmou muito a ideia da necessidade da meditação, ou seja, para a escola budista em si como um todo, não existe realização ou transformação sem meditação. Então, meditar, acima de tudo, significa olhar para si. É uma inversão de olhar. Ao invés de olhar para fora, eu olho para mim. Ao invés de eu acusar alguém por as minhas infelicidades, eu reconheço em mim a minha própria ignorância. Aqui, ignorância não tem nada a ver com burrice, mas ignorância vem de ignorar, inclusive, a mim mesmo. Não conhecer, né? Não conhecer, não saber, né? Então, meditar, acima de tudo, significa olhar para si.
ter um contato muito mais sereno, mais consciente, mais presente. Cada um pode ter uma prática especial para isso? Não tem uma regra, então? Existem basicamente 3 grandes grupos em técnica, que é Shamatha, Vipassana e Shunyata. Shamatha significa desenvolver atenção plena, presente no presente, que aliás é a única coisa que nós temos, é o presente. Futuro é de vir, passado já foi. Então, o único momento que você pode realmente realizar é no presente. Então, mindfulness significa estar presente com toda a sua atenção e concentração no momento presente. Awareness significa ter uma consciência ampla presente. Então, isso faz parte da primeira técnica. Depois, nós temos Vipassana. Vipassana pode-se dizer enquanto sabedoria cognitiva. No momento em que sua mente relaxa na sua própria natureza, no momento em que ela está longe das aflições, de todas as distrações exteriores, ela produz um insight, ela produz um olhar muito mais claro, sereno, sobre aquilo que nós aspiramos fazer. Só que aí aparece sem maquiagens, sem ego, sem ódio, sem ambições, sem mágoa. Ou seja, é um insight de clareza, lúcido. Né? E o terceiro estágio seria a Shunyata, que seria a realização da sabedoria última, livre de qualquer conceitos e preconceitos. Simplesmente a capacidade de olhar com plena, clara e absoluta lucidez. Esse é um exercício que se faz no silêncio, na música, de manhã, à tarde, à noite, ou é livre a cada um exercitar esta prática diária? Ainda bem que você diz diária, porque meditar, na verdade, é um processo Seria de disciplina o orar? E inteligência. Uma pessoa que ora, desde que ela ore a partir da união da sua mente e coração, ela está em meditação. Há várias maneiras que você pode experienciar meditar. Mas, por exemplo, muitas pessoas confundem meditar como sentar na beira ali no mar, ou na beira de um rio, de um lago, no alto de uma montanha, ficar olhando o nascer, pôr do sol. Legal, isso promove em você uma sensação de paz. Mas isso não é meditar. Meditar significa um olhar para si, quase como um diálogo, mas é experiencialmente silencioso. Quer dizer que eu posso estar num ônibus, a caminho da minha casa, e alguém falando... Só não dirigindo. Não dirigindo, eu vou estar em consciência comigo. Desde que você aprenda a meditar. Porque existe aqui um pré-requisito. Que é como fazer. Existe técnica. Você está gordinho. Você quer perder uns quilos, você quer desenvolver músculos, enfim. Você não chega lá na academia por você mesmo e começa a usar os equipamentos. Você pode até fazer. Você vai ter um profissional de educação física. Mas você vai ter um grande problema de alguma coisa. Um erro postural. Um erro postural e assim por diante. Aí você vai na academia e o cara vai dizer, olha, para perder um pouco a barriguinha, você vai fazer isso. Esteira. Para você reforçar a musculatura da perna, disso. Ele vai te dizer exatamente o que fazer para cada coisa. E não é diferente no caso da meditação. Não é diferente. Então, se eu sou uma pessoa que percebo em mim que eu sou pavio curto, que eu estou sempre ansioso, triste, deprimido, enfim, o seu professor de meditação, ele deve ser uma pessoa qualificada. Tá? E qualificar não significa ter um diploma. Ele tem que ter, além de tudo, experiência. E é uma experiência que ele traz de um professor, que trouxe de seu professor, e assim sucessivamente. No budismo tem muito de linhagem. Né? Muito bom. Aí ele vai recomendar para cada uma das suas aflições um método para que ele seja eficiente, para que você supere tudo isso. Agora, superar significa superar, acima de tudo, a ignorância que promove todos esses estados de aflições emocionais.